Bem, já que vocês fizeram o primeiro AP, descansaram um pouquinho essa semana, agora a gente vai começar a falar sobre a atmosfera. Então, olha só, o que é a atmosfera? A atmosfera, por definição, é uma camada de gás que envolve um planeta ou um satélite. No caso aqui da Terra, né, a camada de gás que envolve o planeta Terra. Vem do grego, né? Atmos quer dizer gás, esfera, esfera, né? Então, a atmosfera da gente, ela tem uma espessura aqui no planeta Terra estimada em 800 quilômetros. A gente tem aqui mais ou menos 800 quilômetros de espessura dessa camada de gases, né? Só que lá não tem só gases, também existem micro-organismos, algumas partículas sólidas em suspensão, né? São chamadas particulares em suspensão, como por exemplo, cinzas vulcânicas, poeira, tá? Obviamente aqui na parte inferior da atmosfera, essas quantidades de partículas sólidas são maiores do que na parte superior lá já no topo dos 800 quilômetros, tá? Porque a maioria delas também não vem apenas de processos naturais como as cinzas vulcânicas, mas de processos antrópicos. Então, essas de processos antrópicos estão mais presentes aqui na parte da atmosfera mais baixa, mais próxima aqui da litosfera, né? Ela pode ser classificada de acordo com a variação de temperatura que acontece dentro esses 800 quilômetros, de acordo com a composição química do ar ou com a sua estrutura eletromagnética, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A nossa atmosfera, né, para os nossos processos aqui dos ciclos biogeoquímicos, né, e de eliminação de poluentes e todos esses processos que a gente tem visto até agora quando a gente estava estudando a hidrosfera. Ela é uma fonte de CO2, que é a base lá para a fotossíntese, tá? A gente viu também que é importante para os carbonatos que se formam no meio marinho. Ela também é fonte de O2, né, que é importantíssimo para a respiração dos nossos seres vivos. Fonte não quer dizer que o O2 é fabricado lá, né? É fabricado aqui pelo processo de fotossíntese, mas ele fica o compartimento, né, o reservatório de O2 é na atmosfera. Do mesmo jeito o N2, que é a base de todas as moléculas, né, os aminoácidos que geram as proteínas e assim sucessivamente todas as formas de vida que a gente conhece, os tecidos, e de vapor d'água, né, que também está lá na atmosfera, chegando aqui para a gente, para a superfície, na forma de chuva, de neve ou de orvalho. Tá? Ela atua como um escudo protetor, porque esses gases que a compõem são capazes de absorver parte das radiações que vêm do Sol, tá? Parte de radiação infravermelha, parte de radiação ultravioleta, tá? Então ela também serve como um escudo protetor para os seres vivos que residem não só na litosfera, no continente, como também na hidrosfera. Ela não foi sempre como a gente a conhece hoje, tá? Então ela também evoluiu. Inicialmente, ela era basicamente composta só de hélio e de hidrogênio. Tá? A Terra ela tinha um calor assim muito grande, né? Veja que esses dois gases também são que compõem o Sol, né? Então, o calor, a crosta terrestre, na realidade, nem sólida era só né, é, plasma, né? Então, eles faziam né, o calor da crosta terrestre na forma de plasma, forneciam calor para a crosta terrestre na forma de plasma, era tudo rocha fundida, tá? Há mais ou menos 3 bilhões de anos e meio atrás, tá, a superfície do planeta já tinha esfriado, né? Tá? E aí, por conta da alta atividade vulcânica, né, um monte de vulcão começou a liberar água, CO2, água na forma de vapor, claro, né, e amônia, tá? Vejam que ainda não tem oxigênio aqui, então não era uma atmosfera oxidante como a gente conhece hoje, era uma atmosfera de caráter redutor, tá? E a crosta era rica em ferro elementar, tá? Como a gente ainda não tinha toda essa atmosfera formada na espessura que a gente tem hoje, na composição química que a gente tem hoje, o planeta era castigado por elevadíssimas doses
de radiação ultravioleta, não só porque não tinha essa camada protetora ainda formada, como também porque o Sol daquela época ele era mais ou menos 40% mais ativo do que ele é hoje. Então era, como vocês gostam de dizer, era sal, pivete, tá? Não havia oxigênio e muito menos o ozônio, que nos livra hoje de boa parte das radiações ultravioletas. Então era meio difícil nessa época, tá? Então, com aquela atividade vulcânica lá, né, e com todos os processos que existiam na época, a atmosfera passou a ter, principalmente, na sua composição, gás carbônico, vapor d'água, amônia, metano e óxido de enxofre. Vejam que era chuva ácida aqui, era só o que tinha, né? Então, essa atmosfera ela é aproximadamente 100 vezes mais densa do que a atmosfera atual, justamente por conta do tipo de gás que a compunha, tá? E acredita-se que foi o efeito estufa, né, que impediu a Terra não de congelar, mas de permanecer congelada lá naquele tempo lá que a gente viu no documentário do início do semestre, a Terra Bola de Neve, né? Durante os próximos bilhões de anos, né, daqueles 3 milhões bilhões de anos para cá, né, houve um pouco de resfriamento, aí o vapor d'água condensou, precipitou, já tinha temperatura suficiente para que a água pudesse existir no vapor líquido, ou na forma líquida, desculpa, tá? Condensou, precipitou, ou seja, choveu, né? Formou aí os oceanos, começou a lavar, né, essa atmosfera, essa água na forma líquida lavava, então trazia o CO2, né? Dissolver esse CO2 nessa água que formou os oceanos, e aí todos os processos de começar a formar os bicarbonatos e os carbonatos que a gente conhece hoje. Aproximadamente 50% do CO2 que existe na atmosfera foi absorvido nos oceanos e formando aí os carbonatos, né, que hoje são o sedimento do leito marinho e também compõem as carapaças de alguns organismos marinhos, tá? Depois disso começou a surgir os primeiros organismos fotossintetizantes que começaram a converter aquela outra quantidade de CO2 em O2, porque observem que hoje a gente tem muito pouco CO2 na atmosfera. Enquanto a gente tem 21% de oxigênio, a gente tem ali em torno de 0,036% de gás carbônico, se a gente pensar numa atmosfera não poluída. Então, se a gente imaginar essa atmosfera primitiva, que antes era zero de oxigênio e altas quantidades de gás carbônico, né, o processo todo se inverteu, tá? Especialmente por esses dois processos aqui. A absorção, né, absorção do CO2 pelos oceanos, formando os carbonatos, e outra é o consumo ou a transformação de CO2 em O2 pelos organismos fotossintetizantes. O excesso de carbono, né, foi fixado na forma de célula vegetal e constitui hoje, né, as reservas que a gente tem de combustíveis fósseis, tá? O oxigênio que começou a aparecer na atmosfera reagiu com a amônia, tá? E formou o nitrogênio que a gente conhece todinho. Se a gente perceber, antes a gente ainda não tinha falado de N2, e o N2 hoje é 78% da atmosfera, tá? Esse processo também aconteceu por conversão bacteriana, né? Assim como essa conversão de CO2 em O2. O aumento da população vegetal fez com que aumentasse as quantidades de O2 e diminuísse ainda mais as quantidades de CO2, e de modo que hoje a nossa atmosfera é completamente diferente da que a gente tinha na atmosfera primitiva. Hoje ela tem característica oxidante, tá? Tem aquela espessura que a gente viu ali de mais ou menos 800 metros, é menos densa e protege a gente de boa parte dos raios solares, tá? Essa configuração que a gente tem hoje como atmosfera, ela foi conseguida há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Então, ó, fazendo a comparação, a atmosfera primitiva, olha, o tanto que a gente tinha de gás carbônico, aproximadamente 30%. Vejam que hoje a gente tem 0,036%, e o que a gente tem aumentado um pouquinho já tem causado problemas de mudanças climáticas por conta do aquecimento global. Imagina nesse tempo que era, ó, 30%. Também uma boa quantidade de água. A água também é um gás estufa, né? Metano,
5%. Hoje a gente tem metano na atmosfera na proporção de ppb. O metano é um gás estufa que é mais poderoso do que o CO2. Cada molécula de gás metano tem aproximadamente 26 vezes mais poder de causar aquecimento do que o CO2. Então, esse 5% aqui era um negócio pesado, tá? E aqui nesse ponto aqui o N2 já tinha começado a se formar, né, através, tá, do amoníaco, né, se transformando em nitrogênio. Como é que a gente tem hoje? Que configuração a gente tem hoje? Ó, O2 que nem aparecia lá, o N2 aumentou ainda mais a sua quantidade. CO2 baixou pra caramba, né? Saiu de 30% que a gente tinha lá para 0,035, tá? Então, a gente levou aí alguns bilhões de anos para conseguir essa configuração que está aí até há mais ou menos 65 milhões de anos, mas a gente já está se encarregando de mudar algumas coisas, que não é bem benéfico, tá? Como que a gente pode classificar a nossa atmosfera? Então a gente pode classificá-la, né, em a estratificação. A gente vai ter várias camadas e a gente vai fazer aqui uma análise dessa estratificação basicamente baseado na temperatura, tá? Então, ó, a gente tem os primeiros 10 quilômetros, né? Essa ordenada aqui é a altura. Os primeiros 10 quilômetros de altura são a troposfera, que é onde a gente vive, tá? Aqui, ó, um pouquinho acima do Monte Everest, que tem aqui quase 9 quilômetros de altura, tá? A temperatura, à medida que a gente sobe com a altura, ela diminui, tá? Isso é o normal. Quanto mais alto, mais frio, até atingir aqui esses 10 quilômetros, tá? Por que que quanto mais alto, mais frio? Porque vai diminuindo a pressão e a temperatura também vai diminuindo, tá? Quantidade de gás aqui na superfície da litosfera é maior do que aqui, tá? Então a gente diminui aqui a pressão e também diminui a temperatura. Mas de repente, quando chega bem aqui, há uma pausa, né, chamada de tropopausa. Então a temperatura permanece constante e depois o pior, ela começa a aumentar. Será que as leis da fisicoquímica não servem aqui? PV igual a nRT não serve para cá? Por que que ela aumentou? Na realidade, ó, ela aumentou porque aqui, a mais ou menos 30 quilômetros dessa camada que a gente conhece como estratosfera, a mais ou menos 30 quilômetros da superfície, tem a maior concentração do ozônio, é a tal da camada de ozônio. E ele absorve muitos raios ultravioletas, tá? E essa absorção faz parte da reação de formação do ozônio, de O2 com oxigênio molecular formando ozônio, como também existe a reação de degradação do ozônio, O3 formando O2 e oxigênio molecular. Existe um processo natural. Claro que a formação de ozônio é uma velocidade um pouco maior, por isso a gente consegue ter mais ozônio do que O2 aqui nessa camada. E essas reações acontecem com a absorção de energia. Então essa região ela se torna mais quente. Ela tem influência daqui dos 10 quilômetros até aproximadamente aqui 48 quilômetros. Vejam que depois há uma pausa de novo, uma outra pausa desse processo, chamado de estratopausa, porque a gente está saindo da estratosfera e entrando na mesosfera. Aqui volta de novo, ó, a acontecer o que a gente conhece normalmente, que é PV igual a nRT, né? Pressão diminuiu mais ainda, temperatura ainda mais diminui, né? Até chegar aqui de novo, mais uma pausa, a tal da mesopausa, porque a gente vai entrar, ó, na termosfera. Termo, o nome já diz tudo. Também conhecida como ionosfera. Porque aqui, ó, a radiação que chega, ela é tão poderosa que ela quebra as moléculas e forma muitos íons. Então, aqui há uma grande também atividade de liberação de energia ou de consumo, de absorção de energia que vem dessas radiações. E aí, por isso, as temperaturas aumentam, tá? Aqui tem tantos íons que são capazes de... A gente já conhece que os íons são capazes de conduzir, que aqui é o local, ó,
importante para os satélites de comunicação, para que as ondas se propaguem melhor. Tá? Então, a gente está vendo aqui 4 partes da nossa atmosfera, analisando aqui até mais ou menos o seu final, né? Aqui ó, chegou a 100, mas ela continua aqui até 800 quilômetros de altura, que é onde a gente ainda encontra alguma concentração de gás. Poluição atmosférica, né? De acordo com o Spiro Stigliani, ele diz que o termo poluição do ar ele vai se referir a substâncias que em escalas locais ou regionais vão afetar diretamente os animais, plantas, pessoas e seus objetos. Por que é importante essa definição? Porque, por exemplo, CO2. CO2 é um gás que existe naturalmente na atmosfera. Porém, quando a gente consegue atingir uma determinada quantidade dele na atmosfera, ele passa a causar problemas. Problemas de aquecimento global, que afetam animais, que afetam plantas, afetam pessoas. Tá? SO2, os óxidos de enxofre, existem naturalmente na atmosfera. Porém, se a gente começa a lançar quantidades significantes, eles vão poder causar chuva ácida, que vão afetar. Então, a poluição ela não se caracteriza pela forma química especificamente. Existem algumas substâncias químicas que existem naturalmente. Elas vão ser consideradas poluição quando elas atingem uma determinada quantidade, uma escala, né, local e regional. Obviamente que substâncias que não existem naturalmente e que são de fonte antrópica, aí elas vão ser poluentes, vão ser consideradas poluentes mesmo em pequenas quantidades, em quantidades traços, porque elas já não fazem parte dos processos naturais que existem de equilíbrio da atmosfera. Então, os principais poluentes, a gente pode classificar os poluentes em 2 tipos, os primários e os secundários. Os primários são aqueles que a gente lança a forma química com as quais a gente os lança diretamente no ar, por exemplo, dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, os materiais particulados, os compostos orgânicos voláteis que vêm dos combustíveis, das tintas e etc., dos solventes, tá? E os secundários são aqueles que vão se formar na atmosfera a partir desses aqui. Por exemplo, ó, o SO2, quando a gente lança pelos processos de queima, né, de combustíveis fósseis com altas concentrações de enxofre, ele, na presença do oxigênio, que é um gás natural da atmosfera, ele forma o SO3. Então, o SO3 ele é um poluente secundário, ele não foi lançado na forma de SO3. Ele foi lançado na forma de SO2, que é o poluente primário, reagiu com oxigênio, formou o poluente secundário, que é SO3. Esse aqui ainda reage com o vapor d'água e forma o ácido sulfúrico, que é um dos ácidos presentes na chuva ácida. Então, o ácido sulfúrico também não foi lançado assim. Ele é um poluente secundário. Então, aqui alguns, né, poluentes atmosféricos, monóxido de carbono, ó, o próprio CO2, né, que é natural, mas dependendo da quantidade, ele já pode ser um poluente, tá? O seu principal problema, a sua principal consequência é o efeito estufa, né? Vem da queima de combustíveis fósseis. A maioria dos poluentes atmosféricos vem da queima de combustíveis fósseis ou das indústrias de produção de metal, né? Que também vai por queima dos minerais, tá? Os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, os hidrocarbonetos, materiais particulados em suspensão e os CFCs, né? São exemplos que a gente vai ao longo do estudo da atmosfera, nos próximos vídeos, falar de todos eles, porque a gente vai ver os vários impactos que eles também produzem. E como que eu vou saber se essa quantidade que tem lá na atmosfera é uma quantidade que já é considerada um poluente ou não? Então, a coleta, né, de gás atmosférico e a análise. E a gente mede essas concentrações, pode ser pelas concentrações chamadas partes por, né, ppm ou ppb. Tem tantos ppm de óxido de enxofre na atmosfera tal. Ou moléculas, né, de um gás por centímetro quadrado de ar. Ou ainda microgramas, né, de uma substância por metro quadrado, especialmente os materiais particulados em suspensão. Ou ainda podemos expressar essa concentração desse gás na atmosfera por mols do gás por litro de ar. Beleza. E como é que a gente pega esse ar? Como é que a gente coleta para fazer essa análise?
Então a gente tem, ó, duas classes de amostradores, os chamados amostradores passivos e ativos. O que são amostradores passivos? São aqueles que ficam lá expostos à atmosfera, em contato com ela, e a atmosfera vai atravessando esses meios e vai deixando lá suas características. Então a gente pode, ó, colocar meios filtrantes, tá, em locais abertos, e aí o vento vai passando, vai deixando aqui os seus constituintes. Depois a gente retira esses filtros e vai para o laboratório solubilizá-los e determinar sua concentração. Uma outra forma também é coletar a água da chuva. Quando a chuva vem, ela lava a atmosfera. Então ela traz as características, as substâncias químicas que estavam naquela atmosfera dissolvidas nela. Então a gente pode também coletar a água da chuva e verificar a sua composição. Não só composição química, como também, não só qualitativa, mas também quantitativa. E os amostradores ativos são aqueles que eles não ficam esperando o vento passar por eles lá, não, ou a atmosfera passar por eles. Eles têm geralmente uma bomba que succiona, né? Succiona o gás, então o ar entra, tá? Aí passa por algum local que tem um filtro e deixa lá as suas características, tá? Depois a gente retira esse filtro e leva lá para o laboratório para analisar, tá? Como que esses poluentes vão impactar, a gente vai ver nos próximos vídeos.